Então, a pergunta, acolher a tristeza e cuidar da necessidade por trás dela é suficiente? A resposta é até certo ponto. Por que é até certo ponto? É necessário, é muito importante você saber disso, que em relação às emoções, o que a gente faz que resolve é lembrar de dar boas-vindas para as emoções, conversar de forma positiva, dar apoio, pensar em ser para si o pai e a mãe que você gostaria. Então, esse é o caminho para melhorar, para desenvolver na prática a sua inteligência emocional. É você olhar para as emoções como uma pessoa, como se fosse o seu irmão ou a sua irmã gêmea. Só que oposto de você. Você é o racional e o emocional é essa parte. Então, é importante ter um diálogo acolhedor, um diálogo empático, um diálogo que reconhece que aquilo que é sentido é certo como é. Ao reconhecer, você faz um próximo passo, que é perceber que tem uma necessidade de cuidado, que é você que tem que cuidar. Se você espera que alguém cuide, se você ainda está esperando que o pai ou a mãe cuide, normalmente não dá certo. Então, qual é o caminho? É você dar o cuidado. O que eu estou mostrando? Ao fazer isso, você sente uma melhora no mesmo momento. Assim, é praticamente instantâneo. A não ser que você esteja diante de uma experiência emocional mais antiga, mais profunda, que pode ser que ela está em várias camadas. Então, ao trabalhar um pedacinho, ela não muda, porque talvez seja algo de vida. Aí é onde você precisa outros caminhos. Aí é onde entra, no meu caso, eu como terapeuta, a mentoria individual de 10 sessões, onde a gente trabalha os temas conectados àquele tema principal. A Siete escreveu: arrependimento de não fazer algo dá uma tristeza profunda. Parece sem cura. Então, arrependimento é culpa, certo? Em Siete, me confirma se você entende o arrependimento como culpa ou é diferente para você. A Siete escreveu: arrependimento de não fazer algo dá uma tristeza profunda. Parece sem cura. Pouco entendimento. Arrependimento é pouco entendimento, é isso? Arrependimento de não fazer algo dá uma tristeza profunda. Eu não sei se eu entendi, Sete. Arrependimento é pouco entendimento? Seria isso? Esse arrependimento é se culpar por não ter feito algo? Esse caso seria um sinônimo? É só para confirmar. Não sabia que era culpa, mas faz sentido que é culpa? Porque é o arrependimento por não fazer algo, arrependimento por não ter feito. Esse arrependimento é culpa por não ter feito, certo? Você se culpa por não ter feito algo. É que culpa ou arrependimento, os dois vão ter a tristeza por trás. Então, não é o arrependimento ou a culpa que dá uma tristeza profunda. A tristeza profunda já está na gente. Quando você não faz algo que você queria fazer, quer ver uma coisa? Me responde, Sete. Quando você não faz algo, por que você não faz esse algo? Porque não teve ajuda de alguém? Porque alguém iria se opor e você não queria lidar com o conflito? Porque você estava com medo se ia dar errado? Ou medo de dar certo? Quando me dá um exemplo de uma situação que você não fez algo e se arrependeu. Timidez. Timidez é medo. Então, olha só. Essa timidez é mais mental do que a emoção mesmo. A emoção é medo. Só que tem o medo físico, o medo que protege a vida, e tem o medo mental. Essa timidez é o medo mental, que é o medo do julgamento das pessoas, medo da crítica, medo de errar, medo... Isso é a mente. Esse arrependimento, então, ou culpa, é culpa porque você não fez o que você queria fazer. Você não fez o que você queria fazer porque tem a culpa, que já é a tristeza. Entende o que eu quero dizer? O próprio arrependimento ou culpa já é a tristeza. Não é que ele dá a tristeza. É que a sua mente conecta assim. Eu estou querendo te mostrar que você precisa cuidar da tristeza.
Então, não é que o arrependimento ou culpa por não fazer algo dá tristeza. Não é isso. A tristeza já está aí, já está na gente. Não fazer algo foi por medo. Esse medo também tem tristeza. Porque se você faz e dá errado, quando você tem timidez, o medo é o medo de ser criticado, de ser julgado, medo do que as pessoas vão dizer. Porque se as pessoas te criticarem no que você está fazendo, você vai sentir o quê? Tristeza, uma dor. Então, no fundo, medo e tristeza estão juntos. E a questão da culpa ou arrependimento, na verdade, é o próprio medo e tristeza junto. A timidez é medo, e o motivo para não fazer era para não ser criticado ou julgado e não sentir a tristeza. Então, o caminho para você resolver a tristeza, ou resolver essa tristeza, resolver o medo, ou a tristeza que não tem fim, como você falou, uma tristeza profunda, é cuidar da tristeza. Como eu falei, não sei se você estava aqui no começo, essa é a aula 86. As outras 85 aulas estão no YouTube, no canal Constela SP. Você pode colocar Constela SP Rodrigo Rocha ou no LinkedIn também com o mesmo nome. E aí você vai ver que as aulas tiveram vários temas diferentes. Cada aula foi diferente uma da outra, até quando o título era um pouco parecido, foi diferente. Mas você vai entender que você precisa conversar com o seu eu emocional. Conversar com a sua parte emocional. E nessa conversa com a sua parte emocional, você precisa reconhecer que ela é certa, se dispor a cuidar dela, acolher essa parte. Quando você faz isso, quando você conversa com você de forma positiva, a tristeza diminui, o medo diminui. Geralmente a timidez, você fala para você coisas, né? Você fala que você não consegue, que você não vai dar conta, que é difícil, não é isso? O que você fala para você, Sete, sobre a timidez? Ou sobre você mesmo? Eu imagino que você fala que você não tem jeito para falar com as pessoas, que é desconfortável e coisas assim. Essa própria fala mostra uma falta de apoio. Então, a timidez é mantida pela forma como você fala com você. Se você começar a se apoiar, começar a ficar do seu lado, dialogar de forma positiva, dando apoio, é normal que a timidez diminua, que o medo diminua e a tristeza diminua. Porque a tristeza quer cuidado, o medo quer segurança e proteção. E a timidez é uma forma de chamar o medo, mas um medo mais intelectual. Bom, então, solução para a dor emocional. Se você acolher a tristeza, dialogar com ela positivamente, ela tende a diminuir. Se você reconhece que por trás da tristeza tem uma necessidade, aí eu vou falar das 3 necessidades, ou 4 necessidades por trás da tristeza, ou 3 contextos de tristeza. Relação consigo. Na relação consigo, a tristeza pode ser porque você não está cuidando de você. Você não está fazendo o que você gosta. Você pode estar focado em fazer várias coisas, cuidar dos outros, responsabilidades, mas não está cuidando de si. Então, isso dá tristeza. Ou reforça a tristeza que já tem. No relacionamento com os outros, você pode estar focado nos outros e esquecer de si. Então, a tristeza fala para você cuidar de você. Em todos os casos, é cuidar de si. Mas no relacionamento, você precisa se posicionar, ter uma relação de igualdade. Se você faz demais ou cobra demais, a relação também não vai bem. E em relação ao trabalho, em relação ao que você faz, é importante você fazer algo que faça sentido para você. Quando você está fazendo algo sem sentido, pelo dinheiro ou porque não tem outra opção, e aí você faz e não gosta, ou até se gosta, não é o que você queria fazer de verdade, a tristeza vem para fazer você mudar de rumo. Às vezes a tristeza vem no momento de mudança, para fazer a gente mudar. O que eu quero dizer é que a tristeza pode vir porque fechou um ciclo. Então, eu estou dizendo que a tristeza não é ruim. Fechar um ciclo significa que é como se a própria tristeza pede a mudança que já está aparecendo. Então, quando vem a tristeza, pode ser porque você está fechando um ciclo, não necessariamente ela é ruim,
E ela pode indicar que está na hora de mudar. Que o que você está fazendo não é mais o que... Já não atende mais o que você buscava. Então, imagina que você já está há 5, 10, 15, 20 anos fazendo o mesmo trabalho. A tristeza pode vir para avaliar. Será que é isso mesmo? Será que eu não tenho outra opção? Será que é esse trabalho mesmo? Esse reavaliar é uma forma de você atender a necessidade de propósito, de significado por trás da tristeza. Então, você pode pensar que na relação consigo é uma necessidade de consideração e de autocuidado. Na relação com o outro, pode ser uma necessidade de conexão, de pertencimento. Na relação com a vida, com o que você faz, uma necessidade de propósito, de significado, de contribuição. Então, a tristeza pode vir porque você não está com essas necessidades atendidas.